Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Meu nome é Rafael Ludovico do Nascimento, o meu RU é o 2620517 e o meu polo é o polo de Itajaí. A instituição é a Uninter. Hoje é o meu estágio supervisionado de diferentes contextos. Pessoal, o diferente contexto que eu escolhi, uma possível aula para ministrar, seria, se eu tivesse essa opção de escolher hoje, seria em um abrigo, tá? Para crianças de quinta série, que estão cursando a quinta série do ensino fundamental. E seria uma aula de reforço para essas crianças, uma aula de história, uma aula do período pré-colonial, do descobrimento do Brasil, para crianças de abrigo de quinta série. Então, pessoal, visando a situação dessas crianças, eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho social em abrigo, então eu tenho um pouco de noção do contexto que essas crianças estão inseridas e visando, toda essa situação. Então eu vou procurar dar uma aula mais leve, mais descontraída, usando o humor como um recurso. Só tem um pequeno problema com isso, que é... Então vamos lá. Por que o índio faz assim para enxergar? Porque se ele fizer assim, ele não enxerga. Ui! Agora essa eu garanto que vocês vão gostar. Quando que os americanos comeram carne pela primeira vez? Quando chegou Cristóvão Colombo. Ai! Ai! Como vocês viram, eu tenho uma dificuldade enorme de ser mais bem-humorado, Mas eu vou me esforçar para conseguir atingir esse objetivo. Mas o objetivo principal é passar o conhecimento, é levar a criança ao aprendizado, através dessa videoaula. Então, assim, muito obrigado por você que está assistindo esse vídeo e vamos iniciar a nossa aula. Antes de mais nada, nós precisamos entender por que Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações. Isso é muito importante para que a gente entenda o que levou Portugal a chegar até o Brasil em 22 de abril de 1500. Então vamos lá. No século XV, as pessoas não sabiam que a Terra era esférica. E parece que no século XXI também não. Mas não vamos entrar nesse mérito. As pessoas acreditavam que o mundo era formado apenas pela Europa, pela Ásia e pela África. O mar Mediterrâneo ele era o principal acesso da Europa para o Oriente, onde os mercadores europeus eles iam atrás de artigos de luxo e as especiarias. As especiarias nesse período elas eram muito importantes, pois elas eram utilizadas para conservação dos alimentos e medicamentos também. As principais especiarias eram cravo, gengibre, canela, noz moscada, pimenta. Então, assim, a gente precisa entender que eles estavam nessa procura, nessa busca por especiarias. Era o principal fator econômico da época. As cidades de Gênova e Veneza, na Itália, possuíam o monopólio desses produtos. Com o acordo que eles fizeram com os árabes, onde eles compravam esses produtos e distribuíram para a Europa. E claro, com o monopólio desses produtos, vocês já podem imaginar, Eles cobraram um alto preço por essas especiarias, por esses artigos de luxo. E a economia de Portugal dependia desses produtos. Por isso eles foram muito prejudicados com o monopólio italiano. E como desgraça pouco é bobagem, em 1453 ocorreu a queda de Constantinopla pelos turcos otomanos. Com a tomada de Constantinopla, os turcos proibiram o acesso às Índias. Todos esses problemas, Portugal precisava buscar uma rota alternativa para chegar às Índias. Só para vocês entenderem, Portugal fica localizado na parte mais ocidental da Europa, banhado pelo Oceano Atlântico, próximo ao continente africano. Isso por si só já contribui muito para que a gente entenda o pioneirismo português. Porém, outro fator que contribuiu também foi as tecnologias avançadas que Portugal possuía para a época, com a criação, por exemplo, da bússola, astrolábio, ampulheta. Mas as naus foram as grandes invenções portuguesas que facilitou muito para que Portugal se lançasse nessa aventura além do mar. Portugal então passou a dominar o Périplo Africano. Em 1488,
uma frota comandada por Bartolomeu Dias cruzou o Cabo das Tormentas. Pessoal, esse cabo ele era um verdadeiro problema para os navegadores, pois devido aos ventos fortes e às grandes tempestades, ele se tornava muito perigoso, tanto que ele era chamado de Cabo das Tormentas. Só que após a frota de Bartolomeu Dias cruzar o Cabo das Tormentas, ele foi rebatizado de Cabo da Boa Esperança. Em 1498, o comandante Vasco da Gama, eu não gosto muito desse nome por ser flamenguista, né? Mas vamos lá. Ele contornou o continente africano. E com isso, Portugal obteve o monopólio das especiarias. Com o retorno de Vasco da Gama, outra grande expedição foi organizada. E adivinhe, seu comandante Pedro Álvares Cabral. E eles tinham como objetivo, pessoal, buscar acordos comerciais com mercadores orientais. E assim, em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chega à terra que futuramente se chamaria Brasil. Ele chega no Novo Mundo e, nesse primeiro momento, eles chamam aquele lugar de Monte Pascoal, em homenagem à Páscoa. Quando Pedro Álvares Cabral se depara com aquela extensão de terra, ele vai procurar um porto seguro. Por isso o nome da belíssima cidade da Bahia, Porto Seguro. Vamos problematizar uma questão. Será que essa chegada dos portugueses ao Brasil foi acidental? Foi fruto do acaso? Porque os documentos portugueses afirmam que a expedição de Cabral sofreu com tempestades, problemas climáticos, onde o afastou da costa africana e empurrou até o Novo Mundo. Porém, o que tudo indica que essa informação pode ser uma inverdade. Cristóvão Colombo, financiado por uma expedição espanhola, acreditava que se cruzasse o oceano, ele não contava com essa porção de terra, né, das Américas, ele chegaria muito mais rápido às Índias. Então, em 1492, 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo acidentalmente chega nas Américas, mais precisamente na Ilha da Madeira. Um fato curioso, por isso que os índios aqui no Brasil são chamados de indígenas, porque realmente Cristóvão Colombo, quando se deparou com aquela população, achou que tinha chegado nas Índias e chamou toda aquela população de indígena. Então, pessoal, com isso, o Papa Alexandre VI, ele criou um documento chamado de Bula Intercoiteira, que dava à Espanha a posse das novas terras descobertas por Cristóvão Colombo. As terras que ficassem situadas até 100 léguas das ilhas de Cabo Verde seriam de Portugal e as que ficassem além seriam da Espanha. Mas Portugal se sentiu penalizado com isso e não concordou muito com os termos do acordo, e ele convenceu as autoridades a revisarem o termo da bula e fazerem um novo acordo. Então, com isso, surgiu o Tratado de Tordesilhas. Ele recebe esse nome porque ele foi assinado na província de Tordesilhas em 7 de junho de 1494. Tordesilhas repartiu as terras descobertas no Oceano Atlântico e ficou decidido o seguinte: 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde seria passada uma linha imaginária que dividiria as terras entre Portugal e Espanha. Pessoal, tendo tudo isso em mente, então fica claro que, muito provavelmente, não há como afirmar, mas o que tudo indica, todos os indícios apontam para que essa chegada dos portugueses ao Brasil, ela não foi fruto do acaso, não foi sem intencionalidade. Muito provavelmente, os portugueses tinham sim a intenção de vir até o Novo Mundo, explorar a terra e mandar informações a Portugal. O que tudo indica é isso. Até alguns historiadores apontam que um pouco antes de Cristóvão Colombo, Portugal já mandou uma expedição não oficial para o Brasil para analisar as novas terras. Então, é preciso apontar para esse ponto muito importante,
que possivelmente essa descoberta ela não foi fruto do acaso. Tá? Agora vamos para um segundo tema que também é muito importante, que a gente precisa nos questionar também. Seguinte, afinal, é correto usar o termo descoberta? Afinal, realmente foi uma descoberta? Primeiro, a gente tem que ter em mente que essa ideia de que Portugal descobriu o Brasil é meio complicado. Por quê? Porque essa visão ela é eurocêntrica. Né? Essa é a visão dos europeus sobre o mundo. É o ponto de vista europeu. Só que se a gente parar para pensar, quando os portugueses chegaram em terras brasileiras, chegaram aqui no Novo Mundo, já existia uma civilização, que eram os índios, com suas próprias culturas, suas próprias línguas, sua religião, seu modo de vida. E essa civilização, ela era multicultural, ela tinha várias culturas entre si, havia várias ramificações, uma série de línguas. O Tupi-Guarani era a língua oficial, mas existiam outras línguas também. Então a gente vê que existia dentro dessa cultura uma diversidade. Então é complicado dizer que Portugal descobriu o Brasil, sendo que no Brasil já habitavam os indígenas. Então, mais correto afirmar, como muitos historiadores afirmam, usar o termo de o encontro de dois mundos, o achamento do Brasil, mas descoberta do Brasil é bem complicado. Né? Então a gente precisa questionar isso. Eles consideravam os índios inferiores, por isso tentaram impor sua cultura, sua religião, e isso eclodiu em mortes, desgraças, guerras, revoltas. Isso é bem importante para a gente pensar. Eu posso discordar da maneira do outro pensar, da maneira do outro viver. Eu posso até não compreendê-lo, mas eu preciso respeitá-lo. Toda vez que existe uma falta de respeito e toda vez que a sua ideia você tenta impor ela, as coisas caminham só para a desgraça e é só ladeira abaixo. Você vai perceber que ao longo da história, toda vez que há falta de respeito com alguma cultura, as coisas só deram errado. Então, para que a gente consiga construir um mundo melhor, é preciso que a gente respeite aquilo que é estranho à nossa realidade. Quero deixar isso para que a gente reflita sobre esse ponto bem importante da história. Nesses primeiros 30 anos, Portugal não se interessou pelo Brasil, pois eles vieram atrás de ouro, diamante, e eles não encontraram nada disso nesses primeiros 30 anos. Ou seja, eles ficam 8 dias no Brasil e tacam o pé. Eles encontraram apenas madeira, muita madeira, e dessa madeira saiu uma tinta vermelha. Na época, a Europa tinha muita dificuldade de tingir os tecidos, e a tinta vermelha era uma tinta muito rara. E essa tinta especificamente, ela não saía dos tecidos. Então ela se tornou um artigo de luxo na Europa. Portugal ganhou muito dinheiro com a extração do pau-brasil. Só a nível de curiosidade, por isso que o vermelho até hoje ele representa riqueza, ele representa luxo, realeza. Por isso que você vai ver nas premiações do Oscar, por exemplo, o tapete vermelho. Porque o vermelho ele representa, ele traz esse ar de autoridade, esse ar de luxo, de riqueza, né? Então é bem interessante essa parte. E essa tinta vermelha vem da madeira. Essa tinta vermelha lembra brasa, madeira da brasa, pau-brasil. E aí deriva o nome do Brasil, pessoal. Para a extração dessa madeira, claro que os portugueses eles não iam por conta própria extrair essa madeira. O que eles fizeram? Eles utilizavam a mão de obra indígena. Nesse primeiro momento, é importante frisar, eles não escravizaram os indígenas. Ah, mas os indígenas não foram escravizados? Foram. Mas nesse primeiro momento que a gente chama de período pré-colonial, exatamente pelo que a gente comentou antes, que nesses primeiros 30 anos Portugal não se interessou em colonizar o Brasil, em trazer um governo para o Brasil. Então por esse motivo, né, não trouxe um povoamento para o Brasil.
por esse motivo é chamado de período pré-colonial. Então assim, Portugal logicamente, né, os portugueses logicamente, eles não iam carregar essa madeira nas costas. Então eles utilizaram a mão de obra indígena. E como que eles fizeram isso? Através da prática de trocas. Os índios, eles não estavam acostumados com os produtos que os portugueses trouxeram, como espelho, ferramentas, eles ficavam muito admirados. Lógico, pessoal, eram uns produtos que eles nunca tinham visto. Então, para eles, Portugal ofereceu esses produtos em troca que eles extraíssem madeira. O índio olhou para um lado, olhou para o outro. Cara, vocês vão me dar isso para eu extrair o que mais tem aqui? Então tá beleza. Entendeu? Os índios não foi que Portugal, claro que na concepção europeia, é claro que Portugal passa a ideia de estar se aproveitando dos índios. Mas para vocês não acharem que os índios eram ignorantes ou inferiores ou algo do tipo. Não, para os índios era algo novo, aquelas ferramentas, espelho eles nunca tinham visto. Então para eles era tudo novidade, né? Então por isso que para eles foi muito tranquilo. Ah, vocês vão me dar isso só para eu extrair madeira para vocês? Tranquilo. E foi assim que eles utilizaram a mão de obra indígena nesse período. Essas trocas é chamado de escambo, tá? Só para a gente deixar bem claro isso. Escambo é essa troca de um serviço, troca de um objeto por outro, né? Os portugueses trocaram espelhos, ferramentas no lugar de madeira. Nas praias foram construindo galpões para guardar essas madeiras. Esses galpões são chamados de feitorias. Pessoal, vamos falar um pouco desse encontro, né, entre portugueses e indígenas. Para Portugal, para os portugueses, esse encontro foi muito bom. Porque por mais que eles não tivessem interesse, como a gente tem conversado, nesses primeiros 30 anos de colonizar o Brasil, existia a possibilidade de explorar essa nova terra e até encontrar algo que o interessasse. Então para os portugueses foi super positivo. Para os indígenas, pessoal, esse encontro já não foi tão positivo, diferente dos portugueses. Por quê? Porque essa viagem que os portugueses fizeram demoravam muitos dias para acontecer. E naquela época as embarcações eram muito insalubres. Ou seja, com todas essas dificuldades, era normal que os portugueses viessem com muitas doenças. Muitos até chegavam a morrer durante esse trajeto. E quando eles chegaram em terras brasileiras, logicamente, o que aconteceu? Os índios não estavam preparados para as doenças que os portugueses trouxeram junto com eles. Os corpos dos índios não possuíam anticorpos. E aconteceu um verdadeiro genocídio. Estima-se que quando os portugueses chegaram ao Brasil, existiam milhões de indígenas. E hoje, aproximadamente, existem 500 mil. Então, galera, olha só. Muitas nações com certeza não ficaram nem um pouco contentes com o Tratado de Tordesilhas, que repartiu o mundo entre Portugal e Espanha. Que foi o caso dos franceses, que mandaram várias expedições para o Brasil, corsários, piratas, para explorar a terra. Futuramente chegaram a colonizar uma parte do Brasil. E toda essa situação forçou o rei de Portugal a mandar expedições de povoamento para o Brasil. Tá? Primeiro ele mandou expedições guarda-costas e, consequentemente, levou à colonização do Brasil, onde a gente encerra o período pré-colonial e começamos o período colonial. Eu espero de coração que essa aula tenha contribuído com novos conhecimentos, que você tenha aprendido algo com essa aula. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Eu sou muito grato mesmo de coração por todos vocês que me deram um pouco do seu tempo, que deixaram o seu curtir, que comentaram, leio todos os comentários, sou muito feliz pelo retorno que tenho recebido. E assim, galera, infelizmente eu não posso estar em sala de aula devido à pandemia, tem uma série de fatores que impediram isso, mas em contrapartida, e sempre tem um lado bom, a minha família, os meus amigos queridos estão podendo fazer parte desse momento tão importante da minha vida, que é a minha graduação, estão me ajudando bastante. Então assim,
muito feliz para você que está aí do outro lado e que tem realmente contribuído. Mais uma vez, obrigado de coração e até o próximo vídeo.